Como eu garanto que o meu filho não vai fazer nada errado? Essa foi uma pergunta que um amigo me fez há cerca de 4 anos atrás, quando a gente estava conversando sobre ter filhos, e eu comentando que eu gostaria de ter, e que eu estava até planejando em ter. E na época eu não tinha essa resposta. Eu, eu trouxe alguns panoramas para ele, e hoje eu acredito que eu consiga trazer uma resposta que não é garantia de sucesso. Mas eu acredito que se aproxima de tu minimizar os problemas que tu vai ter no futuro. E tudo isso começa com uma pequena história. Eu sempre sonhei em ter filho, né? E aí, quando eu fiz a minha primeira terapia lá, acho que foi, o psicólogo perguntou: "Por que que tu quer ter filho?" E eu respondi que eu queria ter alguém para cuidar de mim no futuro, né? Quando eu ficasse velho, essa pessoa cuidaria de mim, né? Então seria algo importante. E eu até vou pontuar aqui um elemento que eu nem tinha pensado em falar, que é a aposentadoria afetiva. Anotei aqui. Então, a princípio, quando eu pensava em ter filho, eu só pensava dessa maneira, com o resultado final. Se existe um ser que é meu filho, ele vai cuidar de mim no futuro. Ao longo do tempo, com todas as terapias que eu fiz de autoconhecimento, eu me deparei com um problema de ansiedade ligado à baixa autoestima. E aí o que que acontece? Eu não quero dizer que se o teu filho não tiver autoestima, ele não vai cuidar de ti. Mas os mecanismos que farão ele desenvolver autoestima vão potencializar as chances de tu ter essa aposentadoria afetiva, que é ele próximo de ti na tua velhice. E aí, eu vou trazer aqui essa mudança de paradigma, de forma de pensar que eu entendi. Quando eu entendi todos os problemas que foram causados na minha vida pela ausência do meu pai e como isso afetou a minha autoestima, eu busquei psicanálise, psicologia e eu fiz formação em psicanálise, porque eu queria acelerar o meu processo de cura. Só que estudando, uma coisa é tu fazer terapia, outra coisa é tu estudar sobre terapia. Então, eu estudando sobre terapia, eu entendi como a ausência do pai atua na vida do filho. E no meu caso, meu pai, ele acabou falecendo. Então não tinha como acontecer coisas de forma diferente. Só que quando um pai é vivo e ausente, ele pode causar os mesmos problemas do que um pai que acabou falecendo. Então isso me fez entender que aquele meu desejo de ter alguém para cuidar de mim no futuro, para eu manter essa esse plano, eu preciso atuar ativamente no presente. Por quê? A ausência familiar,
dos cuidadores, ela é assim, ó. A autoestima, para começar, autoestima, tu não desenvolve autoestima com frase motivacional de coach, por exemplo. Te olhando no espelho e falando bem de ti. Isso tudo é uma camada racional. A tua autoestima, ela se estrutura na base da tua formação. Sabe como é que tu desenvolve a autoestima? Quando tu é uma criança, as pessoas têm estima por ti. A criança, ela precisa sentir duas coisas: que ela é vista, que ela é percebida e que ela é importante. Porque os pais ou os cuidadores, eles são o que há de mais importante, mais relevante para aquela criança. Então, se eles me olham, me percebem, demonstram que eu sou importante, eu desenvolvo a minha autoestima. Logo, se eu não sou visto, se eu não sou importante, se não me olham nos olhos, se só me olham para me criticar, me xingar, logo eu não sou importante, então eu não desenvolvo a autoestima. Então eu entendi isso, que ao longo da terapia, eu entendi também que um filho não serve para cuidar de mim no futuro. Um filho serve para ele desafia todos os teus traumas. Ele vai tocar em todas as tuas feridas. Ele serve para tu olhar para ti, para entender o que ele está te causando. E ele serve para tu, olhando para dentro de ti, tu cortar o ciclo do que tu viveu, não fazendo com ele as coisas de forma automática que foram feitas contigo. O filho, ele serve para esse aprendizado. Ele não é teu funcionário do futuro. Ele vem para te fazer olhar para dentro e ele vai ter a vida dele. E se tu olhar para dentro e cuidar dele do jeito certo, olhando para ele, mostrando que ele é importante, afinal todo mundo enche a boca para falar que o filho é a coisa mais importante do mundo. É aquela história, né? Tu mataria pelo teu filho? Ah, mataria. E tu mudaria pelo teu filho? Aí é difícil, né? Mas essa que é a jogada. Então, quando tu olhar para os desconfortos que a paternidade, a maternidade, ou seja lá a idade que for na tua vida, te causar, e conseguir perante isso fazer diferente, porque aquele ser realmente importa para ti, ele vai desenvolver a autoestima. E uma pessoa com autoestima, ela é grata, ela não tem tantas angústias. Provavelmente ela vai te acompanhar na velhice. Não quer dizer que necessariamente ela vai cuidar de ti, porque uma pessoa com autoestima, ela tem que viver a vida dela. E ela não é teu funcionário. Então eu entendi isso. Para a gente ter uma aposentadoria afetiva, e a aposentadoria afetiva não é ter um funcionário, transformar o teu filho num funcionário, é tu cultuar uma boa relação para que mesmo ele tendo a vida dele, ele queira voltar para ti. Tu vai precisar trabalhar a autoestima dele, que basicamente é olhar no olho dele e demonstrar que ele é importante. E hoje em dia a gente tem
a própria rede social, né, o celular na mão, muitas vezes a gente fica mexendo no celular ao invés de estar brincando com o filho. Aí depois o filho vai querer um celular, a gente dá, aí a gente vai querer a presença dele, porque ele já não é mais aquela criança dependente, agora a gente pode fazer coisas juntas, mas aí o celular é mais importante que tu. Por quê? Quando tu era a pessoa mais importante, tu mostrou pra ele que ele não importava tanto. Quando ele te chamava pra mostrar alguma coisinha ou queria brincar, te tirar da tua zona de conforto, tu desviou. Então, esse que é o lance. Desenvolver a autoestima deles é o que vai garantir a aposentadoria afetiva. Não necessariamente ele vai ser teu funcionário, mas ele vai ser muito grato a ti. Então, se tu gostou desse conteúdo, eu sei que talvez eu deva estar falando uma vibe meio pensativa, reflexiva, mas acho que é isso. Hoje, se tu acompanha meu perfil no Instagram, eu trabalho fazendo vídeos com IA, inteligência artificial para corretores e tudo mais. Mas eu resolvi criar esse conteúdo aqui falando de um assunto que eu gosto muito. E como para mim a perda do meu pai impactou toda a minha vida, embora o sentido da minha vida seja depois que eu entendi a ausência do meu pai, estar presente com o meu filho, é um tema meio pesado assim para falar. Mas talvez me faça bem e talvez ajude alguém. Beijo do gordo. Curte, comenta, compartilha aqui se tu gostou e vambora.